Boa, pessoal, 2 minutinhos se passaram, acho que dá para a gente começar. Muito boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de todos. A gente está aqui reunido por um período que vai ser muito valioso, porque vamos contar aqui com Thaís Mascarenhas para falar com vocês sobre como construir um checklist de frota realmente eficiente. A gente sabe que esse é um tema que é recorrente aqui, a gente vê na comunidade várias vezes, a gente fala sobre checklist, e surgem dúvidas, e como que a gente faz para realmente engajar os nossos motoristas a utilizarem o checklist de forma correta. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Então, muito obrigada a todos pela presença, muito obrigada, Thaís, por estar aqui com a gente. Vamos nessa. Boa tarde, pessoal. Bom, como eles falou, eu sou Thaís Mascarenhas, eu sou gerente de contas aqui na Implicit. E antes de começar, eu queria contar um pouquinho da minha história, porque acho que algumas pessoas aqui não me conhecem ainda, né? Eu hoje sou funcionária em Implicit, mas eu já estive na cadeira de vocês. Um dia eu já trabalhei com gestão de frotas também, com a parte de segurança, de segurança embarcada em frota. Eu vim do ramo de transporte de passageiros, fiquei por 3 anos nessa área. E lá também eu trabalhava com checklist. Então, um pouquinho do que eu vou contar para vocês hoje, eu sempre vou pontuar um pouco da minha experiência, porque é nessa troca que a gente aprende, né? Eu sempre falo que eu aprendo muito também quando eu visito os meus clientes, que eu vou na operação, que a gente vai em campo ali. Eu trabalho muito com segmento de construção, então a gente vai muito em obras. E eu aprendo muito em campo, então aqui está como especialista de gestão de frotas, mas eu acho que aqui tem um pouquinho de especialista em cada um de nós, né? Cada um tem especialista da sua operação, especialista na sua empresa, então, assim, o que vocês quiserem contribuir também durante a apresentação, pode levantar a mão, ou no final também a gente vai ter um momento para discutir, então eu espero muito que vocês participem para a gente ter essa troca legal aqui, tá bom? Então, vamos seguir. A gente vai falar hoje sobre checklist. Checklist não é uma burocracia, é uma prevenção operacional e a partir do momento que a gente entende que muito problema futuro pode ser evitado com um simples processo do checklist, a gente vai ter uma operação muito mais funcional e é sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. Vou trazer algumas ideias do que a gente acha que funciona, de como que está na nossa plataforma também, o que tem na nossa plataforma que pode auxiliar vocês e eu espero que agregue muito, né? Porque ontem a gente já falou sobre redução de custos, e dentro da redução de custos, a gente trouxe um pouquinho de checklist, porque é um dos pilares para a gente conseguir, né, ter uma redução de custos ali na nossa operação. Pode passar, Elis. Então, checklist na prática. Hoje, o checklist na sua empresa é preenchido e útil. Vocês podem levantar a mão aqui, dar uma levantadinha na mão conforme eu for perguntando, porque essas perguntas aqui são para vocês, tá? Hoje, na empresa de vocês, o checklist é preenchido? Então, se for preenchido, você levanta a mãozinha. Legal. Preenchido só por obrigação ou vocês fazem isso de uma forma que traz um insight para vocês, uma correção ali na operação, ou é só mais um processo? Só mais um processo. A empresa que tem o checklist que é preenchido às vezes, tipo assim, de vez em quando alguém lembra, algum gestor passa lá e faz um checklist só para conferir se a frota está ok. Olha o Leonardo aí, pontuou bem. E aí, quem aqui não utiliza o checklist? Ou quem não usa checklist na operação hoje? Ó, vocês ficaram tímidos, hein? Mas é isso. A gente precisa entender como que é feito esse processo, né? Se você faz, a gente vai melhorar. E se você não faz, hoje eu vou plantar uma sementinha no coração de vocês para a gente começar a implementar isso, porque, assim, é de grande importância para a operação. Vocês têm o olhar diário ali de como que está a sua frota. E não ser pego de surpresa com um problema que só aconteceu durante uma viagem que poderia ter sido evitado se tivesse reportado ou se tivesse sido reportado e tratado antes. Pode passar, Elis. E aí, a gente vai falar um pouquinho do problema real do checklist. Por que os checklists falham? Geralmente, algumas empresas podem fazer um checklist longo demais, perguntas confusas, o motorista não vê valor, e aí a gente vai falar um pouquinho de como engajar o motorista mais para frente. Só serve para cumprir regra e ninguém analisa depois. Essa parte do ninguém analisar depois é muito frustrante, gente, porque assim, por mais que a gente engaje o motorista, que a gente implemente o processo, que as perguntas sejam claras, que tudo seja objetivo, se a gente não tiver uma tratativa sobre aquele problema, no dia seguinte o motorista vai pegar o veículo e vai falar o mesmo problema. Daqui uma semana
ele vai pegar o veículo, vai ter um problema que ele reportou há 10 dias atrás. Então, assim, o checklist, para ele ser efetivo, ele precisa ser tratado. E aí, o checklist, que não gera ação, vira somente um papel digital. É só uma ação qualquer, e aí nem o motorista vê valor, a operação não vê valor, e aí os prejuízos continuam, porque foi implementado um processo que não está sendo efetivo no final. E aí, como que o checklist eficiente é aquele que detecta risco antes do problema? Então, assim, vai ter o veículo vai fazer uma viagem hoje, a viagem é longa. Então, antes de sair, se tiver algum problema naquele veículo, ele já vai ser substituído, não vai esperar acontecer o problema durante a viagem para ter que mandar um carro de socorro, para ter prejuízo, gastos. Eu vou trazer até um pouquinho da minha experiência aqui, porque eu trabalhava com transporte de passageiros, e quando quebrava um ônibus durante uma viagem, era um prejuízo enorme, fora a frustração dos passageiros ali, tem que ficar na estrada, a gente perdia qualidade de serviço, perdia passageiro, porque na próxima ele não queria viajar mais, porque achava que sempre ia acontecer aquilo. Então, assim, detectar o problema antes, ter essa visão antes, a gente já trocava, antes de sair, trocava o ônibus, e aí o ônibus conseguia concluir ali a viagem. Além do socorro ser caro, já teve situações do socorro quebrar. Então, a gente chamou o socorro e o socorro quebrou e teve o socorro do socorro. Então, assim, gera uma bola de neve. É um caos total se a gente não tem esse olhar cirúrgico na frota durante o checklist e não tem uma ação sobre esse checklist. O checklist precisa ser confiável. Essa ação ela tem que gerar manutenção. Checklist que não gera manutenção não é eficiente. Hoje, na nossa plataforma, por exemplo, o nosso módulo de manutenção é linkado, né? Ele é vinculado com o checklist. Então, se tiver uma pendência no veículo, quando você abre uma ordem de serviço ali naquele veículo, na aba de manutenções, já vai constar lá aquela pendência. E se você vai incluir naquela ordem essa pendência que foi do checklist ou não. Então, assim, uma coisa liga a outra, justamente para você não deixar nada para trás. Ajuda a evitar acidentes e custos. Essa parte de acidentes aqui é muito sinistro, é muito sério, né? Eu já tive situações de que eu presenciei empresas fecharem por conta de um sinistro, porque teve óbito, foi uma situação muito complicada, um problema muito sério, e a empresa não conseguiu, diante de todas as ações judiciais que se levantaram ali pelo acidente, não conseguiu segurar, e aí teve que fechar as portas. E tudo isso, às vezes, pode ser evitado por um checklist. E o checklist também precisa ser prático, precisa ser fácil. O motorista vai abrir o aplicativo ali, vai seguir o passo a passo, vai incluir as informações, incluir as fotos e seguir a vida dele. Ele não precisa ficar muito tempo ali tentando entender qual é a sua pergunta. E aí, pode passar, Elis. Para isso ser mais fácil ainda, para ele ter um entendimento melhor, mas a gente vai falar um pouquinho sobre como treinar o motorista, mas assim, você precisa ser sucinto e objetivo na hora de preparar esse formulário do checklist. E aí eu trago até para a nossa conta aqui agora, né? A gente tem aqui quem é cliente em Fleet hoje, tem uma pessoa que é responsável pelo sucesso do cliente, que é responsável por sua conta, por seu acompanhamento, pela usabilidade da plataforma. Então, quem é cliente em Fleet hoje, que tiver dificuldade de preencher esse checklist, a gente dá esse suporte e a gente ajuda, né, a criar esse checklist. E quem não é cliente ainda pode experimentar ter esse acompanhamento ali de perto que a gente tem aqui muito forte na Infleet, que é um relacionamento de sucesso do cliente. E aí a gente vai falar sobre os benefícios práticos para a frota. Então, resultados reais do checklist. Redução de quebras e paradas inesperadas, menos acidentes. Então, a gente não quer ter acidente zero, né? Toda operação, toda frota quer ter um índice de acidentes baixo ou zerado. Então, um pré-requisito é ter um checklist assertivo. Menos custo de manutenção corretiva, mais disponibilidade da frota, mais segurança para o motorista e para quem trabalha com transporte de passageiros também, para o seu passageiro. Checklist bom gera economia silenciosa. Porque você pode até achar, poxa, eu acho que não está sendo efetivo, não está tendo resultado, mas quando você vai olhar os custos de manutenção, por isso que tem que ser acompanhado, né? Tem que olhar o custo de manutenção, o custo de acidente, custo de retrabalho que você estima ali, às vezes uma manutenção não era feita corretamente. Então, tudo isso é uma forma silenciosa que você só vai identificar se você analisar esses dados, né? Se você acompanhar diariamente esses dados na sua operação. Pode passar, Elis.
E aí a gente vai falar agora como construir, como estruturar, né, o checklist que funciona. Eu vou passar um pouquinho aqui da ideia que a gente tem, mas como eu disse para vocês, quem é cliente em Fleet pode chamar a pessoa responsável pelo sucesso do cliente depois para a gente reforçar e criar isso juntos. E quem não é também, que quiser conhecer, pode solicitar para a gente um teste, para experimentar, que a gente está sempre à disposição para mostrar para vocês também e estar do lado de vocês. Pode passar, Elis. E aí a regra número 1 do checklist, ele precisa ser rápido. É o que eu falei para vocês, tem que ser prático e objetivo. O motorista tem que ler a mensagem que você deixou ali, interpretar e fazer de forma que ele não fique tentando, meu Deus, o que ele está querendo aqui? O que ele está querendo saber aqui? Ele não precisa ficar tentando desvendar, né? Tem que ser objetivo. Então, o ideal é que ele leve de 2 a 4 minutos, né, por veículo. E se o motorista levar mais que isso, o motorista pode pular itens. Então, às vezes, ele acha que algo não é importante e deixa o checklist incompleto. Responde sem olhar. Faz ali sentado na frente do volante, ele está falando se o pneu está bom, se a traseira está boa. Tipo, se ele nem sai do veículo para analisar, porque para ele é um processo chato, que é só um processo que ele tem que fazer para seguir a rotina dele. E não tem que ser isso. Ele tem que ter empenho, né, para poder fazer esse checklist. E vira só uma obrigação. Claro que o motorista, assim, quando ele é contratado, ele tem que estar ciente, né, dos direitos e deveres dele diante da operação. Então, você vai colocar lá, a obrigação do motorista diário é fazer o checklist. Mas por que fazer o checklist? É só fazer por fazer ou tem um porquê para isso? Então, assim, toda vez que você for implementar o checklist na sua operação, tem que explicar para todo mundo, desde o motorista até a manutenção, o porquê que você está fazendo isso. E mostrar que é para a segurança dele mesmo, é para a efetividade, é para ele conseguir exercer a função dele da melhor forma possível. Então, eles precisam ter esse entendimento e você, gestor de frota, é o responsável por mostrar esse entendimento para o motorista, mostrar essa importância, né, desse preenchimento para ele. Estrutura ideal do checklist. Aqui é o ideal sugerido pela Infleet. Então, no final, aí, se alguém tiver mais alguma ideia, se quiser sugerir para a gente, por favor, fique à vontade para sugerir. Mas, primeiro ponto é segurança, condição do veículo, documentação e observações. O campo de observações ele é importante porque, às vezes, você acontece alguma coisa com o veículo que não é um padrão, né? É algo que acontece ali fora do que acontece no dia a dia, é algo que não estava previsto. Então, o motorista consegue incluir ali algo que não tiver sido preenchido ali no formulário do checklist. Itens essenciais de segurança, e aí aqui a gente vai destrinchar um pouquinho mais. Segurança é pneus, luzes, e aí sempre se lembrar de colocar em todas as posições do veículo, porque hoje o motorista pode dizer assim, peguei o lado direito aqui, preenchi, está correto. Não, você tem que colocar o lado direito, o lado esquerdo, traseira, dianteira, tudo muito bem especificado para que ele consiga, né, fazer o 360 ali na frota. Freios, limpadores e cinto de segurança. Condição, vazamento, por isso que ele tem que descer e olhar, não adianta fazer sentado no banco. Gente, realmente tem que ensinar o motorista ali a descer e mostrar onde que ele olha cada item. Painel com alertas e estado da carroceria. Tudo isso está dentro ali das condições que você pode abrir os itens para o motorista preencher. E a documentação, né, que é o documento do veículo e equipamentos obrigatórios, né, para a sua frota. A documentação do veículo é muito importante, porque às vezes pode se passar, né? Venceu o documento ali ontem, a pessoa que administra essas informações acabou se passando, e aí sai o motorista com o documento vencido, acontece uma situação ali com a fiscalização, e aí você tem todo um dia perdido, fora o prejuízo financeiro por conta de um detalhe, que às vezes pode passar despercebido. Então, colocar no checklist a análise da documentação é muito importante. Erro comum do checklist genérico. Qual que é o problema? O mesmo checklist para caminhão, veículo leve, máquina, utilitário. Gente, cada tipo de frota, cada modelo do seu veículo tem que ter um checklist específico para ele. Porque se você usar um genérico para tudo, vai ter uma informação que na frota leve não é importante, e lá no caminhão ou na máquina da linha amarela é.
Então, assim, é muito importante que seja específico. Crie tipos de checklists ali. E aí, faça treinamentos também separados para esses motoristas, para ensinar como que preenche. Não faça tudo de forma generalizada, porque cada tipo de frota precisa ter um olhar diferente. Não pode ser feito tudo como uma visão geral. Checklist bom gera manutenção. E aí foi o que eu falei para vocês lá atrás. A gente tem um módulo de manutenções hoje na Infleet que consegue linkar, né? Interligar checklist de manutenção. Então, se houver alguma pendência, alguma necessidade de manutenção, quando você abre a ordem de serviço, já aparece ali na nossa tela um alerta informando que tem pendências para aquele veículo. Então, assim, é muito importante que gere manutenção. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, o porquê, né? O fluxo ideal do checklist é fazer o checklist, identificar a falha, gerar manutenção, resolver o problema. Se ninguém age, o motorista perde a motivação. Foi o que eu falei um pouquinho atrás também. O motorista, ele já tem essa questão de que, pô, isso aqui, eu só queria sair dirigindo e trabalhar, e estão pedindo para eu preencher esse formulário, que é chato, estou perdendo meu tempo, poderia ter adiantado, cheguei atrasado, enfim, vários pontos. E aí ele faz o checklist, relata para a sua operação que tem um problema ali naquele veículo que precisa ser resolvido com urgência, e aí no dia seguinte ele volta para o veículo, tá o mesmo problema lá. E aí vai passando dias. Então ele vai perdendo a motivação, vai perdendo a importância. Para que eu vou preencher se ninguém está fazendo nada? Então, assim, existe toda uma equipe para fazer o checklist funcionar. Motorista, o time de manutenções e o gestor que vai fazer o olhar, né, para todo mundo, para saber se realmente o fluxo, a linha do tempo ali está funcionando. E ela tem que ser funcional desde o preenchimento até a conclusão. Foi concluída aquela pendência do checklist, comunica o motorista. Olha, e até às vezes agradecer. Obrigada por ter reportado aqui, a gente conseguiu corrigir, conseguiu ser preventivo. Porque no momento que você é preventivo, você evita, né, um custo muito maior lá na frente. Alguém levantou a mão? Charles havia levantado a mão aqui. Você quer falar, Charles? Deve ter sido por engano, então tudo bem. Não, beleza. Como fazer o time preencher corretamente, né? Porque os motoristas não preenchem direito. Os motoristas, às vezes, não entendem a importância, e foi o que eu também falei para vocês lá atrás. Vocês precisam falar, verbalizar diariamente para o motorista o porquê que ele faz o checklist. Ah, não é por obrigação, não é só para reduzir custos. Você tem que colocar em primeiro lugar que é sobre a segurança dele. Porque se você falar só sobre custo, ele vai ter aquela impressão de dizer assim, isso aqui é só sobre dinheiro, é só sobre não ter prejuízo para a empresa e ninguém olha para mim. Os motoristas já têm essa dor, né? Às vezes eles sentem que ninguém olha para mim, ninguém me valoriza e tal. Então, aqui é o momento de você valorizar ele. Esse checklist é feito, primeiro lugar, para cuidar da sua vida, para salvar a sua vida, para você não ter um problema lá na frente. Então, enfatize isso na hora de explicar o porquê do checklist. Eles acham que é uma perda de tempo. Ninguém usa o dado depois. E aí é o que eu falei para vocês no slide anterior. Precisa ser tratado o problema que é reportado no checklist. Não dá para ser urgente, tá isso, porque tem uma fila ali na manutenção, a gente não consegue pegar essa pendência no dia seguinte já tratar. Beleza. Se não dá para ser feito no dia seguinte, você precisa determinar qual que é o tempo, qual que é a SLA, né? Qual que é o tempo para ser resolvido aquele problema. Então, você precisa estruturar dentro do seu time de manutenção qual que é a prioridade, né, dos casos para serem corrigidos. E conforme você alinhar isso com o time de manutenção, o motorista também precisa estar ciente de que aquela falha simples que ele reportou, ela vai ficar no último lugar na fila, porque existe uma prioridade para um pneu careca, existe uma prioridade para um vazamento de óleo. Então, isso precisa estar muito claro, tanto para o motorista quanto para a manutenção, beleza? Não recebem retorno. E aí é o que eu falei para vocês. Se não corrigir o problema, ele precisa saber o porquê. Ele precisa saber o porquê que ele reportou um vazamento há 5 dias atrás e até hoje não foi tratado. É porque não tem manutenção? É porque não está tendo tempo para resolver? É porque não tem um veículo para substituir? Então, ele precisa estar ciente para que ele saiba que ele reportou e está sendo acompanhado. E não vai ser um caso abandonado
que ninguém vai olhar depois. Então, é importante alinhar isso com os motoristas de vocês. E o checklist longo demais. Foi o que eu falei lá atrás, ó. Checklist tem que ter, no máximo, entre 2 e 4 minutos. Tem que ser muito objetivo, muito claro e eficiente e entendível, né? A pessoa tem que ler ali, interpretar e seguir. E aí, se houver dificuldade dos motoristas em entender quais são os pontos que você colocou ali, aí é a hora de você reunir todo mundo ali no início do dia, no final do dia, ou fazer um vídeo. Acho que um vídeo também funciona, porque você grava ali explicando como que faz, aí ele vai ter ali guardado, quando ele tiver dúvida, ele vai lá e consulta. Então, tem todo esse processo. E aí, como preencher... Eu acho que o fato mais importante, que eu gosto muito, que é como fazer o time preencher corretamente, é engajar o motorista. Existem algumas operações da minha carteira aqui que eu gerencio, que a empresa cria bonificações, faz alguns rankings, né? Para os motoristas ganharem prêmios, para os motoristas terem conforme ele vai pontuando ali, de acordo com o preenchimento do checklist, ele ganha alguma premiação, algum brinde. Às vezes você acha que isso é uma perda de dinheiro, mas no final você vai ver que isso vale muito a pena, porque eles vão querer, não vão deixar de preencher, eles vão ficar engajados. E aí, Lilian, eu já deixo, já abro para você falar, mas é um ponto importante que tinha na minha operação, que era assim, às vezes o motorista fala assim, eu não vou usar meu celular pessoal para fazer preenchimento de checklist. Se a empresa quiser checklist, ela tem que me dar um celular. Eu já ouvi isso. Só que, quem não quer ganhar prêmio? Quem não quer concorrer? Todo mundo gosta de um sorteiozinho, de uma coisinha assim, né? A gente gosta. Então, assim, se você engaja seu motorista com essa parte de premiação, de bonificação, independente de ser um celular próprio ou da empresa, ele vai preencher. Ele vai dizer, não, até o celular. Se ele tiver sem celular, ele vai pegar o celular da esposa dele emprestado e vai levar só para preencher o checklist, porque ele não vai querer perder ponto, porque ele vai querer participar desse processo. Então, assim, faz essas premiações, faz esse programa de reconhecimento, que você vai ver a virada de chave dos motoristas a dar mais valor ao checklist. Pode passar, Elis. Perdão, Lilian, você levantou a mão, pode falar. Só queria enfatizar, na verdade, e como eu já uso, né, o sistema da própria Inflit, né, em relação a checklist, eu estou nesse pensamento, na verdade, né, já foi criado dentro da plataforma, só para dar esse parecer, né, e Sim. Também algum auxílio de vocês também. Eu faço já dessa maneira, né, checklist completo, eu utilizo todas as segundas-feiras, né, que são obrigatoriamente de realizar essa checklist de completão mesmo, de tudo. Por quê? Porque eu vejo que a gente tem a nossa checklist diária, né, que é a abertura e o fechamento diário, que eu utilizo como checklist padrão, né, que é o essencial ali, porque como os veículos são compartilhados, né, e como os outros são fixos da própria empresa, então a gente já mantém dessa maneira, né, justamente para a gente ter essas situações de check-up, né, verificar de um para o outro o que foi danificado, se um, né, bateu, se o outro machucou, então para a gente poder encontrar um pai, né, na verdade, eu sempre falo assim, encontrar o pai. E realmente, para alguns, na verdade, na maioria, né, vamos dizer assim, é um pouquinho chatinho, né, mas como eu tento explicar para ele, sei que é um pouco chatinho fazer a checklist, algo do tipo, claro que não é nada exorbitante, eu também deixo nesse prazo, né, de 5, no máximo 5 minutos, vai depender de cada condutor realizar essa checklist, né, porque eu já classifico dessa maneira. Aí, qual era o auxílio que eu queria até, já tinha falado com o time, né, da Inflit, que eu queria o seu Flávio presente na nossa empresa, né, para ele também me instruir por aqui também. Sim. Que eu queria adotar essa questão dos indicadores, porque eu ainda estou meio assim em dúvida em relação à questão das pontuações que são feitas lá, entendeu? Aí ainda não está em andamento, eu queria só esse suporte, entendeu? Para poder colocar isso em prática, né? Porque eu vejo que alguns que não utilizam muito o veículo estão em primeiro lugar, e está errado, entendeu? A questão lá, eu só queria deixar em aberto esse. Mas essa parte da checklist, para mim, também é muito importante, né? Porque aqui a gente trabalha nessa frota de veículos simples, né? Nada de caminhão, nada de frota pesada, mas essa checklist é importante sim, até porque eu pontuo, na verdade, lá quando eles colocam, olha, a embreagem lá não está engatando, eu já vou logo verificar para poder não deixar o carro aí, né, parado assim, para eles poderem, né, praticar a atividade, né, diária deles.
Sim. Só queria apontar isso aí, que eu uso dessa maneira, né? Checklist padrão, ainda fiz a checklist de lavagem, antes e depois, porque para mim, individualmente, estava sendo um pouco cansativo lançar individual. E quando eu lancei a checklist antes e depois da lavagem, ficou bem melhor, porque lá eu já coloco, já fico tudo direitinho na própria checklist de cada um que fez o seu serviço, né? Lilian, muito bacana você compartilhar. Eu vou te pedir só um favor, para você colocar aqui no chat para a gente qual que é o teu telefone e o nome da empresa com CNPJ, para o nosso time de sucesso do cliente entrar em contato contigo e te ajudar nessa questão do ranking, dos indicadores aí do checklist. Buscando ela. E assim, pessoal, a Lilian trouxe um ponto extremamente importante que eu acho que vale ressaltar. Frota compartilhada. Frota compartilhada sem checklist é um caos. Quem é o dono do problema? Quem causou isso aqui? Então, assim, no momento em que você vai reforçar a importância do checklist para seu motorista, se você enfatizar para ele que o checklist é justamente para ele se blindar, porque se uma frota compartilhada e ele pega o veículo e encontra o veículo com problema, e ele coloca lá no checklist que a evidência de que ele encontrou o veículo com aquele problema, ele não vai ser responsabilizado por aquele dano. Então, assim, isso para a frota compartilhada, gente, é imprescindível, porque cada um, você vai saber o momento em que cada problema aconteceu, porque os motoristas vão reportar. Eles não vão querer assumir o BO, né? Então, assim, essa parte que a Lilian falou da frota compartilhada é muito legal. Lilian, obrigada por compartilhar isso, porque eu acho que é importante a gente enfatizar esse ponto também. Bom, o Sérgio reportou aqui que ele não está ouvindo. Somente ele ou tem mais alguém? Está tranquilo aí, Alice? Eu consigo ouvir, mas alguém não consegue ouvir? Não, tá. Eu consigo. Bacana. Bom. Aqui está chegando bem também. Perfeito. Show. Bom, gente, então a regra número 2 é mostra o benefício para o motorista. O motorista precisa entender que o checklist evita pane na estrada. Foi o que eu falei para vocês. Tem que colocar para o motorista que é sobre a vida dele, sobre a segurança dele. Não é só sobre dinheiro, não é sobre só redução de custo, é sobre ele. A gente tem que colocar ele ali como o principal ponto mais importante para que o checklist seja feito. Evita risco de acidente e evita responsabilização futura. E aqui também eu reforço a questão da frota compartilhada. Então, se o motorista faz o checklist corretamente, reporta todos os problemas ali. Se aquele problema não for tratado, aí não é uma questão dele, é uma questão do time de manutenções ou da pessoa que resolveu não tratar aquilo, mas ele reportou. Então, a responsabilidade não é dele, vai ser de quem vai decidir na frente. Então, isso é muito importante, mostrar essa importância, esse entendimento para o motorista. Pode passar, Elis. E aí, feedback gera adesão. Motorista reporta o problema, manutenção resolve e gestor comunica o retorno. Resultado, o motorista sente valor no processo. Então, se ele, é o que eu falei antes, se ele só reportar e ninguém tratar, ele vai ficar frustrado, vai fazer sentado no banco mesmo, ele não vai descer mais do carro para olhar. Se ontem ele desceu do carro, olhou tudo, reportou tudo e não foi tratado, no dia seguinte ele vai sentar no banco e vai preencher de forma automática. O que ele fazia em 5 minutos, ele vai fazer em 30 segundos. Porque ele não vai dar importância, ele não vai olhar o problema. Ele já falou, já falei ontem, está lá registrado. Já falei ontem mesmo, na cabeça deles é assim. E vou seguir a vida. E assim, gente, fale para o motorista a parte também de que a gente não vai conseguir resolver esse problema agora por tal motivo. Mostra para eles que você recebeu a comunicação, que você deu importância, que você teve entendimento do que tem que fazer, mas naquele momento não vai ser feito por tal razão. E aí entra o que eu falei lá atrás para vocês também, a priorização de problemas. O que vai ser tratado primeiro? Qual que é o principal ponto ali de reportes de problemas no veículo que vai ser tratado? Qual que é a escala, né, de importância ali de cada problema? Mostre isso para o seu time de manutenção e para o seu motorista, para que todo mundo esteja alinhado de que não o vazamento vai passar na frente ali do problema da lataria, porque o vazamento é mais importante. Então, assim, todo mundo precisa saber qual que é essa escala de importância, tá bom? E aí entra a parte que eu falei para vocês de ensinar, né? Estar junto, ensinar, fazer junto. Tem aquele motorista que você vê que ele tem dificuldades, às vezes tem dificuldade de tecnologia, tem dificuldade de mexer no celular, às vezes a pessoa só usa o WhatsApp para mandar áudio. Sabe que tem esse motorista, às vezes aqueles motoristas mais velhos, né?
que tem essa limitação ali com tecnologia, senta junto com ele, faz junto até ele aprender. Não acha de que, porque eu sei, ele tem que saber, não. Às vezes ele é especialista em se dirigir, mas ele não tem aquela familiaridade com o celular. Então, assim, se você sentir que está perdendo a adesão de uma parte dos motoristas porque ele tem essa dificuldade, ensina. Senta do lado, faz junto até dar certo. Faz um vídeo para ele, quando ele quiser consultar ali, ver com o passo a passo, ele vê como que faz. Então, segura na mão do motorista mesmo, porque se você achar que ele tem que fazer só por obrigação de ter que fazer, ele vai fazer de qualquer jeito. Se você senta do lado, ensina, capacita e acompanha para ver se ele teve essa virada de chave, se ele aprendeu, você vai ter um resultado surpreendente depois. Então, assim, como identificar o problema? Como identificar o problema, o que observar e por que isso importa. Então, além de ensinar, fale da importância do checklist, do porquê ele faz. O porquê é que vai fazer também ele valorizar, né, esse processo. Pode passar, Elis. Simplifique as respostas. O checklist ideal usa sim, não, ok, precisa de ajuste e foto quando for necessário. Evitar muito texto, informações longas, não precisa, é objetivo. E aí eu reforço, se você ainda não tem um checklist, é cliente implicit, por favor, chama o sucesso do cliente, pede para te ajudar, te auxiliar na construção desse formulário, porque aí a gente pode até alterar depois, se você sentir que tem informação de mais ou de menos, mas assim, faça de forma simples para que todo mundo consiga preencher. Thaís, tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante você comentar. As empresas podem cobrar um checklist sem ter disponibilizado um treinamento presencial? Um treinamento em formato de vídeo já seria o suficiente? Olha, cobrar, você está livre para cobrar, mas, Thaís, vai trazer resultado? Eu acho que o treinamento é o diferencial. Por quê? O treinamento presencial, você vai comentar com o motorista, todo mundo abre o aplicativo, vamos fazer junto, né? E aí, conforme você vai fazendo junto com o pessoal, você vai vendo ali quem tem mais dificuldade, você já chega do lado ali, auxilia, e o vídeo seria algo complementar. Eu acho que o ideal, nesse momento, é ter um contato presencial mesmo. Ah, Thaís, mas os meus motoristas ficam pulverizados, fica todo mundo espalhado, eu não consigo juntar as pessoas. Aí sim, se não tiver como, você pode fazer um vídeo instruindo e acompanhar. Faz o vídeo mostrando o processo e acompanha. Tem um período, né? Um período de aprendizado ali do pessoal. E vai acompanhando para ver se realmente eles aprenderam. Se tiver ainda alguém com dificuldade, você vai naquele caso isolado ali e vai acompanhando de perto. Use a tecnologia a favor. Benefícios do checklist digital. Eu vou contar aqui uma situação que eu visitei uma empresa no ano passado, e um cliente nosso aqui, e ele tinha uma sala com vários armários só para armazenar checklist de papel. E aí eu falei, meu Deus, mas vocês tão tecnológicos, tão assim avançados no mercado, o que vocês usam ainda o checklist de papel? Ah, é porque hoje é o que a gente acha que é mais simples, é mais barato, então a gente faz dessa forma. E aí, ali eu tive a oportunidade de mostrar para ele nosso checklist digital, mostrar como que era a prática e tal. E aí, teve essa virada de chave no cliente, né? Então, assim, evita papel. Hoje em dia, além da questão de conscientização ambiental, tem a questão de ser efetivo, né? Se você precisar de um histórico, de um checklist que foi feito em fevereiro de 2024, você vai lá na pilha de papel procurar esse checklist? Não. No sistema, você coloca no filtro ali qual que é a data e pronto, você já encontra esse documento. Então, assim, otimiza tempo, espaço, trabalho. Gera histórico, que é o que eu falei para vocês, né? Você consegue ali acompanhar um período, né? Inclusive, por exemplo, se você tem o mesmo problema recorrente naquele veículo, né? Você consegue ter esse histórico. Pô, toda semana estão me reportando um problema de lataria, né? Um problema de amassado no carro. Então, será que esse motorista não dirige de uma forma mais agressiva? Então, será que ele não precisa de acompanhamento? Então, assim, esse histórico é justamente para gerar dados para você analisar se está tendo coisas com recorrência, se a manutenção realmente está sendo efetiva na correção do problema. Pô, 3 semanas seguidas o veículo indo para manutenção pelo mesmo motivo. Tem alguém que está falhando aí nesse processo. Será que é o motorista, ou se é o time de manutenção, ou se é o veículo que precisava de uma peça e o time de aquisição ali de suprimentos não comprou, enfim. Você consegue identificar isso através do histórico.
gera alerta, né? Então, você consegue ver ali, por exemplo, pô, tá com vazamento aqui, precisa resolver e tal. Então, gera um alerta. Essa viagem longa, tem uma viagem aqui de 1.000 km para esse veículo fazer. Será que, da forma que ele está aqui no checklist, ele pode fazer essa viagem ou eu teria que substituir? Então, assim, gera esse alerta, essa atenção para você. Facilita na manutenção. Já falei para vocês que hoje na Inflict, checklist é linkado no módulo de manutenção, né? Mas quem ainda não tem o checklist, ele vai ajudar o time de manutenção a justamente mapear, né, qual que é o problema. O veículo não vai chegar lá de surpresa, quebrado. Ele vai ter um histórico ali antes de que foi gerado os avisos para que até o time de manutenção se preparasse para comprar uma peça ou para preparar a correção daquele serviço. E permite auditoria. E aí essa auditoria só vai ser efetiva se o processo for feito corretamente. Se só o motorista reportar e ninguém tratar, a auditoria só vai evidenciar de que o motorista está fazendo o papel dele e as áreas responsáveis pela correção do problema não. Se o time de manutenção fazer mais, ver que o checklist está feito de qualquer jeito, então não vai estar mostrando que o processo também não está sendo efetivo, que a parte dos motoristas lá não está engajada, né, ele não está vendo importância nisso. Então, assim, a auditoria no processo é a chave para fazer acontecer. Faz o processo de checklist durante um mês, no mês seguinte, para um dia e faz a auditoria disso, levanta os dados disso, pega os números de recorrência de problemas e vê, você vai ver, quando você começar a tratar, você vai ver muitos custos sendo reduzidos ali por conta desse trabalho, né, de acompanhamento. Thaís, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui que Priscila colocou no chat. Ela volta um pouquinho aqui falando sobre motoristas. Então, como a gente equilibra o controle dos custos também, a gente sabe dos custos, com a autonomia do motorista. Então, garantindo que ele seja parte ativa da redução de despesas e não apenas alguém que está sendo fiscalizado. Sim. E aí entra aquele ponto que eu comentei lá atrás também, Elis. A gente às vezes acha que implementar um programa de bonificação para os motoristas é caro e que é algo que vai sair do caixa da empresa. Mas, na verdade, se esse fluxo de checklist for funcional e todo mundo fazer a sua parte, você vai reduzir muito com relação a custo de manutenção, a custo de acidentes evitados. O próprio motorista vai estar motivado. Então, assim, engajar o motorista nesse processo é um ganho para a empresa, né? E você não vai estar tirando do caixa. Na verdade, você deixou de gastar com uma falha que não estava prevista, e aí esse valor você pode investir ali no engajamento e no fortalecimento do motorista nesse processo. Então, o valor está ali dentro, o dinheiro está girando ali dentro, você pode utilizar, não precisa tirar de fora, já está dentro ali da economia no processo. Perfeito. Eu vou aproveitar mais uma perguntinha. O Luiz Antônio colocou aqui. Quando o veículo é abordado por um agente da Polícia Rodoviária e tem falha associada à checklist, a pontuação vale para quem? No caso de notificação de infração de trânsito, mais possível retenção de veículo. Essa pergunta, eu vou pedir a ajuda do meu universitário, Flávio, que está aqui na chamada. Flávio, o que você me diz aí sobre essa pergunta do Luiz? Vamos lá, isso é um dilema grande, tá, pessoal? Porque está lá o checklist para o motorista fazer, para de repente verificar se a documentação está atrasada, e documentação é de responsabilidade do dono. Uma vez que o dono do veículo é a empresa é responsável por uma infração com relação à documentação. Ou a qualquer equipamento obrigatório do veículo, por exemplo. Mesmo que o motorista não faça o checklist, a Polícia Federal ou a Polícia Estadual ou o agente de fiscalização, nesse caso, ele não entra em nada com relação ao checklist. Isso é uma relação direta da empresa com o seu funcionário. O que pode ser feito nessas situações é deixar isso muito claro em uma política de frota. Uma política de frotas, que é o contrato que a empresa faz com o seu colaborador, de forma que ele saiba exatamente o que tem que fazer e quais são as consequências de não fazer aquilo que ele tem que fazer. No caso, não fez o checklist e sendo abordado e notificado em uma infração por conta de não ter relatado isso para a empresa, dando a oportunidade da empresa solucionar antes de colocar o carro para rodar, fica responsabilizado por essa infração o motorista. Nenhum motorista é obrigado a sair com o veículo com tais situações
de ilegalidade ou de infração. Então, deixar isso muito claro em uma política de frota. Isso resolve. Mas a Polícia Federal em si, ou qualquer outra agente de fiscalização, não vai ter como fazer isso. Se não tiver política de frotas, você pode até tentar cobrar isso do colaborador. Contudo, ainda há os riscos jurídicos de a empresa entrar no passivo trabalhista. Boa, muito obrigada, Flávio. Perfeito a sua explicação. Vamos E ver. aí, pode falar, perdão. Você falou, achei que você ia comentar mais. Mas, assim, muito boa essa pontuação do Flávio, e, assim, a gente em próximos temas, a gente pode até adentrar nisso, nessa questão de como construir uma política de frotas, porque é um tema bem sensível, né? Como implementar uma política de frotas. Hoje eu convidei o Flávio para fazer esse comentário, porque o Flávio é nosso consultor aqui na Inflit, tem experiência vasta aí de segurança nesse ramo, e aí de transporte, de gestão de frotas. Então, o Flávio tem bastante conhecimento nisso, e eu acho que vale a gente futuramente trazer mais, né, sobre esse tema, porque eu acho que muita gente tem dificuldade em construir, principalmente, implementar também, mas o construir a política de frota. Pode falar, Flávio. Então, eu queria trazer uma experiência que eu tive agora recente. Uma empresa que eu estava ministrando treinamento, e os motoristas, durante o treinamento, batendo na manutenção, dizendo que a manutenção não faz o serviço, que a manutenção não faz. O gerente de operações ficou até impressionado com tudo aquilo e perguntou por que estava acontecendo tudo aquilo. Não, porque a gente faz a OS, a gente preenche o checklist e o serviço não é feito, e eu já cansei de fazer, eu fiz 10. Eu estou vendo você falando e estou lembrando do treinamento que eu estava fazendo e da queixa dos motoristas com relação ao checklist. Aí chamou-se o gerente de manutenção. O gerente de manutenção chega lá, quando começa a ouvir as queixas, né, um conflito enorme, ele começa a ver que situações que estavam ali sendo discutidas não tinham chegado para ele, porque o checklist de papel. Aí ele foi abrir o sistema e foi perguntando. Perguntou para 1, perguntou para 2, perguntou para 3, perguntou para 4, perguntou para 5. Dos 5, apenas 1 tinha registro na manutenção com relação ao problema relatado. Então, você vê que a questão disso era, a empresa já teve checklist digital, voltou para o checklist de papel, já tem bastante tempo de checklist de papel. A frota, depois disso, está bem deteriorada, porque a informação não está chegando. Então, o gerente de operações simplesmente decidiu voltar ao checklist digital. Quando ele falou isso na sala de aula, foi uma salva de palmas assim, unânime, porque todo mundo entendeu que o problema estava na comunicação com a manutenção, que a queixa dos motoristas não estava chegando na manutenção. Sim. E você estava falando aí, eu estava lembrando que eu estava de tudo isso que eu passei agora recentemente. Então, é mais ou menos isso mesmo. Não chega na manutenção, o motorista fica chateado, fica desmotivado, a manutenção não dá uma devolutiva, e aí vai por água abaixo. A ferramenta, o checklist é uma ferramenta, mas é uma excelente ferramenta dentro de um processo bem definido. Se não tiver um processo bem definido, é só mais uma ferramenta que vai estar utilizada e muitas vezes sem uma finalidade, sem um fim específico. E aí, Flávio, dentro desse processo, tem várias equipes envolvidas, né? Então, não adianta só cobrar do motorista, só cobrar de manutenção, todo mundo tem o seu papel ali no checklist. Então, assim, o gestor de frota... O checklist não estava chegando, mas o motorista estava fazendo. A manutenção não estava sabendo, mas o motorista estava fazendo. A operação estava sendo impactada porque a informação não estava chegando. Então, todo um ciclo termina sendo impactado por uma ferramenta que não está atrelada ao processo. E aí, dentro da empresa, dentro da sua empresa que tem um checklist hoje, precisa ter uma pessoa que vai ter o olhar de todo o processo, né? De todos os times envolvidos. Quem está falhando aqui? Quem não está fazendo? E onde não está chegando a informação? Então, por mais que tenha várias pessoas envolvidas, tem que ter alguém com um olhar no macro ali, no geral, olhando se o processo está indo corretamente do início, meio e fim. Então, isso é muito importante. Bom, eu gostei. Mais alguma pergunta aqui, Elisa? Posso seguir?
O Lucimar pediu um contato para conversa, eu vou passar para ele já já, tá, Lucimar? Vou passar aqui um contato para evoluir a conversa. E tem mais um, Luiz Antônio falou. Thaís, você aponta alguma plataforma de checklist específica para pneus? Para pneus, bom, hoje na Inflix você consegue fazer o checklist de pneus. Lá dentro do nosso checklist você consegue criar um item e nesse item especificar que ele é voltado para pneus. Então, acho que o mais viável que eu teria aqui para te indicar, o mais que eu tenho familiaridade, que eu conheço, é o próprio da Inflix mesmo, onde você consegue ali criar, né, esse item com o voltado especificamente ali para pneus. E aí você pode colocar a medição, enfim, vários itens ali que você deve ser avaliado no pneu, né? Mas na Inflix tem. Bom, como me disse, o checklist funciona. Vamos lá. Indicadores importantes para medir. Percentual de checklists preenchidos. Então, assim, se você tem uma frota de 100 veículos e somente 60% desse checklist está sendo preenchido, tem que ir buscar esses 40%. Esses 40% é falta de engajamento, falta de entendimento, falta de clareza no processo, enfim. Você pode ter várias situações aí, você precisa buscar cada uma delas e tratar para que você consiga alcançar os 100%, né? Falhas recorrentes, é o que eu falei lá atrás. Se tem algum problema que está sendo recorrente, reportado pelo checklist, ou o time de manutenções não está conseguindo resolver, isso pode trazer um problema, isso pode ser um problema que está sendo escancarado ali e você não está tratando. Então, assim, é muito importante você avaliar se no seu checklist tem algum item que está tendo muita recorrência para que ele seja tratado. Veículos mais problemáticos. Aqui é bom que você consegue até identificar se é um tipo específico de veículo, se é um tipo específico de modelo de veículo que está trazendo aqueles problemas. Eu vou reportar um exemplo que eu tive essa semana. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com a frota terceirizada, né? E aí, todo mundo que estava rodando com o Onix estava tendo um problema no ar-condicionado na correia, o novo Onix 2023-24. Todo mundo que ela trabalha com ela é uma equipe comercial que trabalha rodando, e todo mundo estava tendo um problema com o Onix. E aí, o que a empresa entendeu? A gente não vai alocar mais Onix, mudou para o HB20, porque aquele modelo de veículo daquele ano estava trazendo essa recorrência de problemas. Então, assim, isso você também só vai identificar se você tiver um checklist e o time de manutenção estiver olhando para essas recorrências. E o tempo de correção. É o que eu falei lá atrás para vocês também. O motorista reporta um problema, e esse problema não é tratado dentro do tempo que está determinado ali, que foi direcionado para ele, ele precisa saber do porquê. Não é o time de manutenção que vai escolher o que ele vai fazer hoje. Você tem que ter um indicador claro ali de qual que é a priorização na correção desses problemas. Não é a manutenção que vai dizer, hoje eu quero fazer pneus. Não, tem que ter ali esse direcionamento. Então, qual que é o tempo que vai levar para cada problema? Você pode determinar um tempo predestinado ali. Claro que vai ter situações que vai depender de compra de peças, às vezes de uma mão de obra terceirizada, porque da sua empresa não tem, ou então você faz o serviço tudo por fora mesmo, tudo terceirizado, enfim. Mas tem que ter um tempo, né? Tem que ter para você acompanhar se aquele processo, aquela correção está dentro desse tempo ou não. Pode passar, Elise. Sinal de um checklist ruim. Se você percebe que está sempre tudo ok, aqui tudo ok, é sinal que o cara está no banco sentado fazendo, ele não saiu do carro. O dia chuvoso, estava muita chuva, não consegui sair do carro, enfim. Isso pode ser a causa de um tudo ok ou por falta de engajamento e falta de importância mesmo. Nunca aparece falha, o veículo é perfeito. Então, nessa frota dessa minha amiga que me contou essa situação do Onix mesmo, pode ter acontecido uma pessoa lá que caiu de paraquedas na situação, que o carro dela deu problema, mas que ela nunca tinha reportado e só deixou acontecer. Gente, não pode dar sorte para o azar, você não pode deixar acontecer o problema. Se você tem essa ferramenta, que você consegue enxergar o problema antes, use. Não deixe de que sempre tem, de 100 veículos que você tem, sempre tem um checklist que reporta um problema, mas tem aquele carro que está 100% perfeito, olha para ele, dê um olhar curioso em cima desse veículo, porque pode ter algum problema ali que não está sendo evidenciado para vocês. E falhas
que aparece só quando o veículo quebra. Então, tá lá, um vazamento de óleo, por exemplo, ou alguma coisa que o painel tá ali apontando o tempo inteiro que tá com problema, e ninguém nunca trata, aí do nada quebra. Ah, estava reportando que o óleo do câmbio do veículo estava com problema, mas ninguém nunca tratou. Quando trava, que não consegue fazer mais nada com o câmbio, aí vai para manutenção. Pô, isso ninguém enxergou isso antes, aquilo não causa de uma hora para outra. O problema de câmbio não é de uma hora para outra. Teve um histórico ali, né? Então, assim, por que não acompanharam esse histórico, né? Então, isso é muito importante, vocês terem essa crítica num checklist ruim. Checklist eficiente muda a cultura. Quando funciona, o motorista avisa o problema sempre antes. É o que eu falei para vocês, ele não vai se responsabilizar de um problema que, por exemplo, da frota compartilhada, que não foi causado por ele. Então, ele vai fazer o checklist e vai evidenciar o problema lá. Manutenção vira preventiva. Ontem, a gente no nosso a gente teve um momento interno aqui dos clientes, com os clientes, né, que foi da comunidade Fleet Club, que a gente falou sobre redução de custos e manutenção preventiva foi uma dor de todo mundo. Todo mundo sofre com manutenção preventiva, por conta de custo, por conta de mapeamento, por conta de como introduzir na operação. E aí, inclusive, a gente trouxe até que essa é uma pauta que a gente vai falar mais daqui para frente para ajudar vocês a incluírem na operação de vocês a manutenção preventiva. Os custos diminuem e a operação roda melhor. Então, você vai ter uma operação mais limpa, né? Você vai conseguir ter ali um veículo reserva, caso tenha algo que substituir outro. Se você não faz o checklist, não acompanha as falhas que estão em andamento do seu veículo, você nunca vai ter veículo reserva. Vai quebrar um veículo hoje e aquela operação que ele faz para. Por quê? Não tem reserva, porque o reserva está sempre apagando incêndio. E o reserva, caso ele seja bem utilizado, caso o checklist seja bem utilizado, ele vai ser utilizado em momentos específicos, vai ter uma programação para ele. E não ele ficar igual um louco, subindo e descendo todo dia, só apagando incêndio. Então, isso é muito importante, você ter uma operação rodando melhor. Pode passar, Elise. Resultado. Quem descobre o problema antes da estrada economiza dinheiro e salva vidas. E, pessoal, sobre salvar vidas, leve isso como um pilar principal para vocês apresentarem um checklist para os motoristas de vocês. Depois fala de custo, depois fala de redução, de economia, enfim. Mas use como principal ponto para os seus motoristas. Eu estou fazendo isso para salvar a sua vida e a vida de outras pessoas, pela sua família, porque quando você toca nele, da importância dele, aí sim ele vai ter maior, né, uma maior valorização desse processo. Fora o engajamento, que eu já dei a dica para vocês, que vocês podem fazer esses programas de engajamento com o motorista também. E agora é a hora que eu quero ouvir vocês, né? A gente reservou esse momento, esses minutos finais aqui, para ouvir de vocês. Quem tem checklist já implementado, quiser dar alguma dica, quem não tem, se tiver alguma dúvida, esse é o momento, por favor, fiquem à vontade. Eu vou só ler um comentário aqui do Cláudio, que ele tinha colocado quando estava falando um pouquinho antes, sobre sempre ter indicação dos próprios usuários e motoristas dos veículos para a equipe de manutenção ter conhecimento. Isso aí, enfim, além do checklist, né? Pelo que eu entendi aqui. Sim, e aí, Elis, entra aquele campo de observações, né? Eu acho que deixar um campo aberto para ele descrever melhor outras situações é o que entra nesse comentário do Cláudio aqui, porque às vezes ele não tem acesso, né, ao time de manutenções, ele não tem como chegar lá no final do dia e conversar com alguém, então, assim, deixar esse campo de observações é muito importante. Gente, um de cada vez, não precisa todo mundo levantar a mão. Olha, eu vou começar a chamar algumas pessoas aqui, então, para conhecer um pouquinho de vocês. Luiz, Luiz que conversou bastante aqui com a gente, Luiz Antônio, me diz aí, de onde que é essa operação, o que vocês fazem, com o que você trabalha, conta um pouquinho para a gente aí. Gostei muito das suas perguntas. Ó, o Luiz ficou tímido, estava só escrevendo no chat. Ele comentou agora. Boa, está no comentário. Ah, legal.
Olha, ele é parente de função do Flávio aí, ó. Vocês podem trocar figurinhas. Que ele é instrutor de treinamento também. Exatamente. O humano requer estímulos. Exatamente, Luiz, é isso. A gente tem que estar ali engajando. Pode falar, Flávio. Vamos lá, já que o pessoal ficou tímido, eu queria fazer só uma breve contribuição sobre engajamento de motorista. Eu pude perceber que quando o motorista percebe que a coisa funciona, ele se engaja. E ele perde o estímulo muitas vezes quando ele percebe que aquilo ali não gera nenhum tipo de situação, nenhum valor. A manutenção, ela é praticamente uma urgência e emergência, um hospital para os veículos. E os motoristas, quando levam os veículos, quando chamam a manutenção através do checklist para dizer que o veículo está com problema, é como se a gente estivesse chegando numa emergência, né? Eles vão classificar ali qual o problema do paciente, do veículo, dizendo que aquele problema é urgente, é uma emergência, aquele problema ali é eletivo, pode esperar um pouquinho, esse problema aqui pode dar só um remedinho aqui, ó. Continua rodando e vai observando. Então, essas devolutivas para o motorista é que parece que faz o processo funcionar, né? A premiação é super importante, estou super a favor, mas o engajamento está no processo bem definido mesmo, no processo que tem começo, meio e fim, né? Que volta um ciclo completo. É o motorista saber que a informação que ele passou é valiosa para a empresa que está recebendo, de tal forma que quando essa informação chega, a empresa está voltando com algum outro tipo de informação para ele. Então, eu tenho visto ao longo da carreira e das empresas por onde tenho passado, que o valor da devolutiva é o que faz o motorista entender que o processo realmente está funcionando, que ele foi ouvido, que aquilo que ele escreveu não voou no vento. Porque pode ser o checklist no papel, pode ser o checklist digital. Se não tiver alguém para tratar o assunto, é só mais um número. Não vira indicador. Indicador, ele mostra uma direção, ele indica um caminho. Mas um dado pronto é só mais um dado, é só mais um número que vai ser registrado. É só mais um registro que a empresa tem. Então, usar mesmo o checklist como um indicador, uma ferramenta que vai fazer parte de um processo que já está bem definido. Isso traz engajamento dos motoristas. Eu vi muitas vezes acontecer o motorista chegar e reclamar de algum problema, e quando isso já aconteceu comigo, enquanto eu trabalhando numa empresa, chegou para reclamar de um problema de manutenção. Quando a gente vai abrir as ordens de serviço, checklist, não tinha nenhuma informação a respeito daquele problema que aquele motorista estava me falando. E ele dizendo que estava reclamando desse problema há 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente sabe que muitas vezes ele pode até exagerar no tempo, exagerar na informação, mas a informação em algum momento foi passada para alguém. A sensibilidade de fazer a coisa caminhar, começo, meio e fim, isso faz total diferença. E o checklist digital faz toda a diferença do papel, porque o papel ninguém consegue rastrear. A informação do checklist digital, uma vez registrada, está lá. A informação vai estar lá. Então, o motorista vai saber que a informação está lá. Se alguém não tomou, não cuidou, não fez nada, não foi porque ele não fez a parte dele, foi porque a outra ponta está deixando a desejar. E aí entra em outros indicadores de manutenção, né? O tempo médio entre reparos, o tempo médio de reparos em veículo, a reincidência para problemas, a recorrência de problemas. Então, é tão importante para a manutenção essa parte. Parece uma ferramenta simplista, né? É muito simples a importância que o checklist tem, mas é assim, fundamental para quem quiser realmente ter indicadores sólidos numa manutenção. Muito bom complemento, Flávio, muito obrigada, e de fato, faz toda a diferença o processo, né, ser seguido. E aí, até eu vou responder 2 perguntas do chat aqui, que foi do Jean, que ele colocou: o acompanhamento do checklist não seria responsabilidade da equipe de manutenção? Eu acho que a equipe de manutenção, ela é responsável pela execução, mas entre a equipe de manutenção e o motorista tem que ter uma pessoa que vai olhar
nos dois para os dois equipes, para os dois times. A gente pode dizer que o time de manutenção ela tem que realizar, mas para ela realizar, tem que alguém estar orientando e dizendo para o motorista como que ele deve fazer esse checklist. Então, acho que aqui entra o papel do gestor de frotas, de ter um olhar, né, entre as duas pontas e fazer esse link, né? Não deixar somente para o time de manutenção, porque às vezes ele não tem contato com o motorista e aí não consegue, né, fazer esse alinhamento ali direto com o motorista. E um outro ponto que perguntaram aqui foi da Potencial Florestal, que se eu posso dar algum exemplo de premiação. Vou falar rapidamente aqui. A gente tem um programa com uma empresa, um cliente nosso, que é o Mercado Livre, que é o Motorista Nota 100, onde lá, nesse programa, eles dão dinheiro, cheques nos valores específicos, celular, iPhone, televisão, enfim, você pode dar várias coisas, mas eu acho que o que a galera gosta muito mesmo é dinheiro, mas, assim, tem várias coisas que você pode ver que é funcional, que vai ajudar o motorista na casa dele, para a família dele, eu acho que ele vai ver muito valor nisso, então, assim, fica a critério de vocês mesmo, mas assim, eu, particularmente, gostaria de ganhar dinheiro, então, acho que fica a dica aí, alguns cheques, alguns Pix, sorteios, ficaria legal. Mas é o que o Flávio falou, tá? O engajamento de premiação é bacana, mas o fluxo tem que ser funcional, porque só o prêmio não vai resolver o problema e não vai reduzir os custos da sua operação, tá bom? Bom, Elis, eu acho que encerramos aqui os comentários. Você tem mais alguma coisa para complementar? Não, Thaís, é isso mesmo. Muito obrigada a todos, muito obrigada a você pelo papo, Flávio também, a todo mundo que participou e está aqui com a gente. Fiquem atentos que logo, logo a gente vai divulgar o webinar do mês que vem, tá? Show. Bacana, pessoal. Obrigada, hein? Boa tarde. Bom final de trabalho aí para vocês. Tchau, tchau.